Capítulo 996. A queda do Falcão Scott 14. O enxame de bestas desceu sobre Sun Yi e Master Jet. Os dois se moveram com velocidade que pareceria totalmente desumana para soldados mundanos, se algum deles tivesse permanecido por perto. Curiosamente, um mestre ficaria surpreso tanto. Ambos os irregulares ascensos estavam mostrando um nível de proeza física que somente aqueles com aspecto de combate extremamente poderoso deveriam possuir. O glaive de Soul Reaper se transformou em um borrão enquanto a luz girava, dissecando dezenas de abominações medonhas. O lindo Jade Jian dançou como uma pena, colhendo vida após a vida. É claro que nem Sun Yi nem Jet permaneceram estáticos, movendo-se através da ampla extensão da muralha semelhante a um furacão de corte de aço. Eles dançaram entre as criaturas de pesadelos atacantes, nunca permanecendo em um local por tempo suficiente para serem enterrados sob seu ataque. Bem, Sun Yi dançou. Seu estilo de batalha era gracioso e fluido, a ponto de parecer que ele não tinha nenhuma forma rígida. Mestre Jet, por outro lado, lutou com a inevitável e direta inevitabilidade de um açougueiro experiente, matando seus inimigos de maneira metódica e implacável. Havia uma beleza horrível em sua selvageria hipnotizante também. Prepare-se. Sun Yi não precisava do aviso. O turbilhão de abominações ao seu redor já era ruim o suficiente, mas também era apenas o começo. A maior parte da protuberância da nuvem devoradora ainda não os alcançou, e a situação estava prestes a se tornar inúmeras vezes pior. Oh! Por que eu vim para este maldito continente? Cheio de autopiedade, ele girou para a direita, evitou por pouco um animal de ninhada de mergulho e brandiu o pecado do solo para cortar outro. Ao mesmo tempo, ele olhou por cima da borda do muro, onde um longo trecho do mundo era obscurecido pelo enxame de abominações. A essa altura, os dois estavam cercados por todos os lados, mas a maioria dos inimigos ainda vinha de uma única direção. A excelente notícia foi que o Jinguish estava trabalhando, impedindo que os animais passassem pelo muro e escapassem para a cidade. A má notícia era que ele não podia ver o brilho das chamas de Lantern agora, o que significava que a parte do enxame que os atacava era um segundo, no máximo, de se tornar muito mais difícil de lidar. Tinha que haver realmente numerosos deles para obscurecer completamente o incêndio. Sun Yi chamou as sombras, e uma parede preta subiu repentinamente entre a muralha e o corpo principal da protuberância. Inúmeras bestas de ninhada bateram nele no momento seguinte, empalando-se nas pontas afiadas que disparavam da superfície preta. Ainda mais teve que torcer no ar para evitar o obstáculo. Isso não atrasou muito o enxame, mas canalizou um pouco, dando a Sun Yi e Jet espaço para respirar. Pelo menos por um momento. Então, as coisas ficaram muito tensas. Caramba! Havia numerosos animais de ninhada pulando nele para matar e fugir de todos eles. Sun Yi fez o seu melhor, mas ainda não era suficiente. Mesmo com a ajuda das mãos das sombras, ele foi forçado a receber vários ataques de frente. Ponto de interrogação? ND. Mediano. Ponto de interrogação? M. Tornando seu corpo tão pesado quanto uma laje de pedra, Sun Yi cerrou os dentes e se manteve firme. Um corpo de couro nojento bateu nele. Se ele não tivesse usado a pena da verdade para mudar sua massa, o impacto teria jogado Sun Yi no chão, ou pior ainda, fora da parede. Como estava, ele deu apenas um passo atrás, enquanto a fera da ninhada se recuperava com a náusea de quebrar ossos. Isso dói. Antes que Sun Yi pudesse fazer qualquer coisa, outra criatura rasgou seu antebraço. O vambraço de couro do sudário de marionetes continha algumas das presas horríveis, mas nem todas. DN. Ponto de interrogação? No entanto, as presas da criatura rasparam infrutíferas contra a pele de Sun Yi, sem deixar nenhum arranhão nela. Ele sorriu. Cheio isso, bastardo. Com isso, Sun Yi girou o pecado do solo em aderência reversa e cortou facilmente o pescoço longo da abominação. Normalmente, teria sido difícil causar danos a uma posição tão embaraçosa, mas a lâmina de jade da espada amaldiçoada era tão afiada que ele não precisou se esforçar para cortar. O corpo da fera convulsionou e caiu. Sua boca decepada, no entanto, ainda tentava teimosamente roer a carne de Sun Yi. Tanto faz. Ignorando a compreensão desagradável da mandíbula da criatura, ele se jogou de volta na batalha. Alguns momentos depois, ele voou do antebraço, afastado por uma forte inércia.
Infelizmente, essa não foi a última abominação que conseguiu atingi-lo. À medida que o seu número crescia e crescia, Sun-Yi começou a perder mais ataques. A maioria deles não conseguiu penetrar na barreira adamantina da Marblecheu, mas alguns não o fizeram. Agora havia arranhões rasos aqui e ali em seu corpo, e seu número estava aumentando rapidamente. Mestre Jet estava em uma posição semelhante, embora ela não parecesse incomodada com isso. Embora sua armadura de couro preto estivesse rasgada e desfiada, revelando vislumbres da pele de alabastro e gotas de sangue vermelho, ela lutou com a mesma brutalidade, desenfreada e magnífica. Havia até um sorriso escuro e perverso em seu rosto. O que há de errado com essa mulher? Ele perdeu um momento para mudar de visão e olhar para o núcleo dela, apenas para ver que estava cheio de essência, até o limite. Isso lhe custou outro arranhão, além de uma pontada de inveja. Droga, o aspecto do Mestre Jet está simplesmente trapaceando. Para ser justo, seu aspecto também era um trapaceiro. Mais do que isso, os dois estavam lutando em condições quase ideais. O Soul Reaper era adequado para lutar contra um grande número de inimigos mais fracos, que poderia fornecer a ela um suprimento quase infinito de essência, enquanto Sun-Yi era uma verdadeira ameaça quando cercado por sombras. Durante toda a cruel duração da noite polar, o mundo inteiro foi envolvido por sombras, e ele era o mestre deles. E ainda, ambos estavam em perigo. Mesmo que os animais de ninhada individuais não representassem uma grande ameaça para os dois ascensos, milhares e milhares deles o fizeram. Um exército de formigas era mais do que capaz de matar um elefante. O que quer que fosse um elefante. Moendo os dentes, Sun-Yi dançou entre as inúmeras abominações e sentiu sua própria essência desaparecer com uma velocidade assustadora. É melhor o inverno estar muito ocupado obliterando o corpo principal do enxame. Rápido. Capítulo 997, A Queda do Falcão Scott 15. Pilares negros de fumaça subiram no céu, obscurecendo as estrelas como um véu ardente. Entre o céu escuro e agitado e a terra fria e devastada, um inferno ardente fervilhava e enxameava, afogando o mundo em um brilho laranja escaldante. Cercados por inúmeras abominações e pelo rugido cacofônico de armamentos pesados, Sun-Yi e Jet lutaram contra a nuvem devoradora. O vento estava aumentando. Lutando para não escorregar no sangue fétido que cobria a extensão de liga da muralha, Sun-Yi puxou Soul Reaper para perto e se abaixou, convocando uma cúpula de sombras para cercá-las. Sua respiração estava rouca e trabalhada. Não havia luz dentro do abrigo improvisado, e os animais da ninhada já estavam atacando, toda a estrutura tremendo sob um ataque de golpes pesados. Pior ainda, ele não se atreveu a sustentar a barreira por mais de alguns segundos, com medo de que o enxame perdesse o interesse e mudasse sua atenção para a cidade além. Eu não vou durar muito mais tempo. Mestre Jet estava desconfortavelmente perto, seu estado físico tão danificado e ensanguentado quanto o dele. Seu peito subiu e caiu irregularmente, traindo o mesmo nível de exaustão. No entanto, sua voz parecia calma. Você não pode mais lutar. Ele balançou a cabeça e depois falou depois de perceber que ela provavelmente não podia vê-lo. Não, não é isso. O charme. Não tenho essência suficiente para mantê-lo ativo por muito tempo. Ela permaneceu por um momento. Faça o que puder. Depois disso, vamos ver o que o destino tem reservado. Sun-Yi estremeceu com sua escolha de palavras, depois considerou se era hora de convocar Nightmare. O corcel preto seria útil para sobreviver à maré de animais de criação, mas os dois ainda não estavam precisando ser resgatados. Estava fornecendo ao Jing, Wish essência que era o problema. Pesadelo também era grande e carecia de armadura. Sua principal defesa foi a velocidade e a crueldade, que não o protegiam contra o enxame. Se o garanhão das sombras sofresse feridas pesadas hoje, Sun-Yi não seria capaz de chamá-lo amanhã. De volta ao matadouro, então. Ele olhou para a Jet. Pronto. Ela sorriu na escuridão. Sempre. Ele permitiu que as sombras sofredoras perdessem substância, e a cúpula negra se desfez ao seu redor. Imediatamente, uma inundação de bestas de ninhada desceu sobre os dois ascensos. Sun-Yi e Jet foram empurrados para trás, incapazes de se mover. A espada longa de jade e a prata glaive borraram, rasgando as terríveis abominações. O cheiro de sangue permeava o ar. Era uma cena heróica, exatamente como o que ele costumava ver em dramas e webtoons sobre o valente Awakened. Mas não muito prático. Preso em um local ilimitado onde ele poderia se mover,
Sun-Yi se tornou um alvo perfeito. Amaldiçoe. Um forte vendaval de vento bateu neles, jogando muitas bestas fora do curso. Jet usou esse momento para avançar e brandir sua glaive, fazendo com que uma explosão de geada se espalhasse pelo enxame e limpasse um pouco de espaço ao seu redor. No alto, o véu de fumaça parecia nuvens de tempestade. Sun-Yi ainda estava alimentando sua essência no desejo de morrer e sustentando o aumento do armamento, do submundo, na esperança de comprar o Inter por mais um minuto. Talvez meio minuto de tempo. Mas a nuvem devoradora parecia ter aprendido subitamente a resistir ao charme de Sylvanie. Sem nenhuma provocação, a massa de bestas de ninhada mudou, passando pelos dois mestres ensanguentados. Ignorando o encantamento sedutor do desejo morrendo, eles se lançaram na direção em que a barreira protetora de Dali ainda brilhava com energia mística. Que diabos! Sun-Yi cortou a abominação mais próxima, cortando-a a meio. Os outros animais da ninhada simplesmente o ignoraram e voaram para longe. Você matou uma besta desperta, ninhada da nuvem devoradora. Você recebeu. Ele ignorou o sussurro silencioso do feitiço e olhou para a cena apocalíptica do campo de batalha. O campo de extermínio abaixo da parede estava envolto em chamas. O céu também estava queimando com brasas vermelhas. O corpo principal do enxame parecia diminuído, um pouco. Onde antes havia uma parede, ininterrupta de horrores helados, agora havia uma cortina esfarrapada deles, com vastas brechas e lacunas em sua massa vil e fervilhante. O Inter e todos os outros defensores não perderam o tempo que lhes comprou. O problema, no entanto, era que as chamas desencadeadas pelo arqueiro acendido em seu ataque inicial quase haviam desaparecido e agora toda a nuvem devoradora estava avançando na cidade. Este foi um momento-chave. O Inter teve que quebrar o avanço de uma vez por todas. E para que isso acontecesse, nada poderia interrompê-la. Droga! Sun-Yi se preparou, pronto para correr em direção à posição do resto dos irregulares. Ele podia ver um tentáculo sombrio da protuberância afinada batendo na barreira de Dali, o vento uivando tão alto que abafou o trovão das armas de tiro. Por um momento, a barreira ficou mais fraca, mas se manteve. Por enquanto, uma flecha radiante escapou dela, atravessando o campo de extermínio e desaparecendo na nuvem devorante. Então, era como se uma grande parte do enxame implodisse em si mesma, inúmeras abominações sendo violentamente puxadas e esmagadas por uma força invisível. No entanto, ainda não era suficiente. A barreira de Dali estava ficando cada vez mais fraca, e o enxame ainda avançava, a uma dúzia de segundos de colidir com os defensores da cidade. Não é suficiente. E então, uma vasta sombra caiu do céu, rasgando o véu de fumaça e nuvens de tempestade que a obscureciam. Ao mesmo tempo, uma rede destrutiva de raios cercou a nuvem devoradora, tornando o mundo branco por um segundo. Milhares de abominações foram, instantaneamente queimadas em cinzas. Uma ave gigante de rapina com penas brancas e garras devastadoras de aço brilhante mergulhou no enxame. Suas enormes asas estavam envoltas em nuvens de trovão, e raios dançavam ao redor de seu corpo como uma capa. Um furacão de vento convocado por sua chegada jogou o centro da nuvem devoradora em desordem. Ensolarado congelou. Maré do céu. Saint-Thierry parecia espancado e exausto, mas ainda incrivelmente assustador. Suas penas brancas foram pintadas por sangue, e havia uma fina camada de gelo cobrindo muitas partes do corpo. Apesar de tudo isso, ela cortou o enxame como uma lâmina de guilhotina e, ao mesmo tempo, ventos fortes espremeram as monstruosidades e as afastaram da cidade. Sun-Yi olhou para a cena incrível em um silêncio cansado. Ele nunca esteve tão feliz em ver um santo antes. Abaixando o pecado do consolo, ele olhou para o mestre Jet. Uma pergunta um tanto desorientada escapou de seus lábios. Nós vencemos? Ela permaneceu por um momento, depois deu de ombros. Parece que W. Antes que Soul-Reaper pudesse terminar a frase, no entanto, a muralha da cidade de repente tremeu sob eles. Capítulo 998 A queda do Falcão Squad 16. A parede tremia violentamente, quase jogando Sun-Yi de seus pés. Ele se pegou de cair e girar, o pecado do solo voando em uma postura defensiva. Que diabos foi isso? Mestre Jet usou seu glaive para se manter em pé e olhou em volta. Pela primeira vez desde o início da batalha, sua expressão se tornou sombria. Ela não respondeu por alguns segundos. Então, seus olhos gelados se arregalaram um pouco.
Soul-Reaper virou-se para Sun-Yi, tentando dizer alguma coisa, mas ele já havia percebido. Um arrepio frio escorreu por sua espinha. A chamada. De repente, o chamado do pesadelo ficou muito mais alto, atacando sua mente com um ataque de sussurros gritantes. No momento seguinte, o mundo se desfez e o som penetrante da liga rasgando encheu os ouvidos de Sun-Yi. A muralha embaixo dela estava desmoronando, e um forte tremor secundário do que quer que tenha destruído rolou pelo ar, jogando-o fora. Não. Sun-Yi ainda não viu, mas ele já entendeu o que havia acontecido. Um Nightmare Arigat acabara de abrir logo abaixo, onde ele e Jet haviam lutado, aniquilando uma grande parte do muro. Uma fenda feia, na realidade, rasgou a liga blindada, transformando-a em nada. O cisma vertical do nada puro fazia truques estranhos com a luz e a escuridão, fazendo com que parecesse simultaneamente perfeitamente plano e inconcebivelmente profundo. Uma ladainha de gritos inaudíveis trovejou em um silêncio ensurdecedor, lavando o mundo como um chamado de mente. A parede foi rompida de cima para baixo, algumas delas devoradas pelo portão, o restante simplesmente desabou. Quando a estrutura de suporte desapareceu repentinamente, Sun-Yi caiu em uma chuva de detritos. Antes que ele pudesse realmente compreender o que estava acontecendo, seu corpo roçou contra os limites do portão. Instantaneamente, uma explosão de dor ofuscante envolveu seu corpo e alma, e uma estranha força repulsiva o afastou. Um portão de pesadelo era um caminho de mão única, criaturas do reino dos sonhos podiam entrar através dele no mundo em vigília, mas nada do mundo em vigília poderia passar por ele na terra dos pesadelos. Somente o Akine poderia responder ao seu chamado enviando suas almas em uma jornada perigosa. Tudo o que eles tinham que fazer era adormecer nas proximidades da fenda. Mestres e santos também podiam responder puxando suas próprias âncoras, mas não pisando, fisicamente no portão. Talvez os soberanos fossem diferentes, mas Sun-Yi não teve tempo de refletir sobre isso. Ou poderia refletir sobre isso, realmente. Por alguns momentos, depois de experimentar o choque de escovar contra a fenda sem luz, sua mente ficou totalmente em branco. E quando voltou a ser, viu-se caindo a uma altura de 70 metros, o chão se aproximando dele com uma velocidade assustadora. Ainda desorientado, Sun-Yi se esforçou para convocar a ala negra, mas depois congelou por uma fração de segundo. Não havia tempo suficiente para a memória translúcida se manifestar na existência e para que seu encantamento fosse ativado. Ele tinha talvez 3 segundos restantes. Uma queda daquela altura o mataria. Sun-Yi não sabia, e ele não queria descobrir. Mesmo que ele sobrevivesse de alguma forma, uma inundação de criaturas de pesadelos logo sairia do portão para terminar o trabalho. De maldito! Algo pesado e afiado de repente bateu na cabeça de Sun-Yi. Um pedaço rasgado da moldura da parede. Seguindo um instinto, Sun-Yi avançou e chamou as sombras dos pedaços de detritos que caíam. Eles se moveram, deslizando em direção ao corpo dele. Sun-Yi se fez o mais leve possível e depois manifestou as sombras. No momento seguinte, um vasto manto de escuridão o cercou como uma capa preta, pegando o vento e diminuindo sua queda. Foi quase o suficiente. Ele bateu no chão com força suficiente para ricochetear e desmaiar por um momento. O manto das sombras foi despedaçado e dissipado. Sun-Yi rolou para longe, seu corpo uma massa de dor, reconhecendo vagamente a paisagem da área de preparação ao seu redor. Ele parou depois de bater violentamente nos pés de um robô carregador, depois rastejou fracamente sob ele, na esperança de se esconder dos detritos chuvosos. Foi um bom pensamento. Nem um segundo depois, um pedaço de liga que deve ter pesado várias toneladas colidiu com o chão no local onde Sun-Yi estivera há pouco. Isso era tudo o que Sun-Yi poderia fazer, no entanto. Depois de se abrigar entre as pernas do carregador, toda a força parecia abandoná-lo. Tudo o que restava era dor. Ag! Ele estava vivo, pelo menos. Bonnie e Ave Marblicheu, assim como seu físico ascendente, haviam protegido o corpo de Sun-Yi de ser severamente danificado. Ele ficou um pouco chocado, isso foi tudo. Indiscutivelmente, tocar no portão causou muito mais danos. Sun-Yi não sabia que tipo de dano ele havia recebido, mas parecia sério. Ele sabia que ainda podia lutar. Talvez. Mas não agora. No momento, ele mal conseguia se mexer. Não é bom. De seu abrigo temporário, Sun-Yi tinha uma visão clara da parede quebrada e da vasta fenda do nada pulsando sombriamente na brecha.
Alguns soldados e especialistas em logística estavam fugindo disso, consumidos pelo pânico. Mais alguns mortos pelos escombros. Uma maré de criaturas de pesadelos estava prestes a emergir do portão, inundar a área de preparação e devorar todos aqui antes de escapar para a cidade. E Sun-Yi estava totalmente indefeso. Uma voz fria ressoou repentinamente em seu ouvido. Vejo. Eu te disse que você é inútil. Sun-Yi cerrou os dentes. Calhe a boca. Sua própria risada foi a resposta. Eu também te disse que o mestre Jet ia morrer, não disse? Ele rosnou. Eu disse calhe a boca. Empurrando a dor e a fraqueza, Sun-Yi se forçou a começar a rastejar. Ele queria rastejar para longe, mas de alguma forma se viu rastejando em direção ao portão. O desejo de fugir havia sido sutilmente derrotado pelo desejo de terminar seu dever e defender a cidade, sem que ele percebesse. Eu realmente devo ter perdido. O que estou planejando fazer nesse estado? Talvez ainda houvesse alguma estratégia. Não, certamente havia. Ele estava muito abalado e preocupado em ponderá-lo. Havia o desejo de morrer. Havia também pesadelo. Como uma forma maciça se revelou lentamente na escuridão pulsante do portão, um tom familiar sussurrou em seu ouvido. Sun-Yi sentiu um lampejo de raiva queimar sua mente. Calhe a boca. Mas então, ele congelou. Aquela voz não era dele. Ignorando a explosão rude, o feitiço falou. Sua sombra evoluiu. Capítulo 999 A Queda do Falcão Squat 17. Minha sombra? Sun-Yi abriu os olhos. Santo. Parecia que Saint havia terminado sua evolução em um diabo antes do previsto. Considerando tudo, o tempo dela não era nada menos que impecável. Mesmo em seu estado desorientado, Sun-Yi sabia que não podia ignorar tanta sorte. Ponto de interrogação? ND. Mediano. Ponto de interrogação? Quando a primeira das criaturas de pesadelos emergiu do portão, ele abandonou suas tentativas de rastejar para frente e chamou sua sombra. A frieza da noite polar parecia ficar um pouco mais escura. Então, um intrincado sabatom forjado de metal preto e pontudo pisou no chão ao lado dele. Sun-Yi fracamente virou a cabeça para olhar para Saint, que estava tão distante como sempre. Seu cavaleiro taciturno havia mudado. Inicialmente, ela tinha aproximadamente a mesma altura que ele, tornando-se mais alta depois de evoluir para um demônio. Agora, Saint se elevou acima de Sun-Yi. Obscuradas pela bela armadura de ônix, as linhas de seu corpo de pedra ainda eram esbeltas e graciosas. Mas a mais de 2 metros de altura, a temível sombra parecia extremamente imponente. Sua presença opressiva era digna de um diabo. A armadura preta em si não havia mudado muito, sempre fora um produto de artesanato magnífico e parecia ainda mais excelente e ameaçador agora. No entanto, a pele de Saint, que antes era cinza como pedra, depois branca como alabastro, agora era tão suave e preto quanto o ônix polido traço, pelo menos o pouco que podia ser visto através das fendas de sua viseira. As joias de rubi de seus olhos queimavam com chamas carmesim ameaçadoras. Saint estudou a vasta brecha do Nightmare indiferentemente, depois olhou para Sun-Yi. Quase parecia como se ela tivesse muitas perguntas. Ele forçou um sorriso fraco. Sim. Coisas aconteceram. Fico feliz em vê-lo também. Então, ele levantou uma mão trêmula e apontou para as emergentes criaturas de pesadelos. Vá. Arg. Vá lidar com eles, se você não se importa. Eu vou ficar aqui um pouco. Saint permaneceu por um momento, depois silenciosamente virou-se para o dilúvio de criaturas monstruosas e avançou. Seus passos foram calmos e firmes. Sun-Yi deixou sua mão cair de volta ao chão. Ah, é bom tê-la de volta. Levantando-se para sentar, com as costas encostadas em um pedaço de entulho, Sun-Yi usou parte de sua última essência para enviar o juramento quebrado ao diabo taciturno. Então, ele ordenou que todas as suas 4 sombras o abandonassem e abraçassem São. Sua figura alta brilhava com um brilho escuro. As sombras ao redor do cavaleiro demoníaco inchavam, ficando cada vez mais escuras, cercando-a como um manto tenebroso. O que era esperado? O que Sun-Yi não esperava, no entanto, era que havia uma pitada de verdadeira escuridão elementar naquele brilho sem luz. Isso o fez tremer. A algumas dezenas de metros deles, as criaturas do pesadelo estavam nascendo do nada revoltante do portão. Uma inundação deles avançou,
perseguindo soldados em retirada e não combatentes. DN. As abominações pareciam humanoides altos e insetinos, com 6 mãos cada, seus rostos desumanos cheios de olhos negros e mandíbulas irregulares. Eles usavam armadura de carapaça e armas empunhadas feitas de quitina afiada, movendo-se com uma velocidade surpreendente e possuindo uma força terrível. Enquanto Sun-Ni observava, uma das criaturas facilmente jogou um pedaço da parede quebrada que devia ter pesado 1 tonelada de lado. Impermeável, Saint abriu os braços, como se tentasse abraçar o mundo quebrado e ardente. A escuridão fluía debaixo de suas vambraces, sobre as palmas das mãos e para o ar. Um momento depois, a escuridão fluente se formou na forma de uma espada de pedra familiar. Ela estava inteira mais uma vez, mas de aparência totalmente negra. Uma sensação de poder sombrio e nebuloso irradiava de sua lâmina de estilo. Por outro lado, um escudo redondo de metal semelhante a um pedreiro apareceu. Sua superfície era o mesmo ônix polido que a armadura temível da sombra taciturna. Caminhando em direção ao inimigo, Saint levantou a espada e bateu a borda do escudo 2 vezes com a lâmina, como se estivesse desafiando a mar angustiante de monstros. De maldito! Sun-Ni estava muito fraco e mentalmente abalado para fazer qualquer coisa. Então ele apenas se sentou no chão, usando um pedaço de entulho para apoio, e assistiu Saint lutar. Sua sombra simplesmente avançou e mergulhou na massa de inimigos assim que o último dos soldados passou por ela. Ela colidiu contra os guerreiros aracnídeos com seu escudo, enviando 1 dúzia deles tropeçando no chão e depois se transformou em um turbilhão de escuridão aniquiladora, sua espada cortando a armadura da carapaça, carne e osso como se nada pudesse impedi-lo. Sangue preto, membros cortados e corpos quebrados cobriram o chão. Santo era um diabo acendido agora e aumentado pelas 4 sombras de Sun-Ni. O juramento quebrado recebeu o mesmo aumento, aproveitando a força e a vitalidade de seus inimigos. O cavaleiro, gracioso, lutou com uma clareza impressionante e habilidade sublime. E, no entanto, isso não foi suficiente para explicar por que Saint era tão mortal e devastador. As abominações não eram fracas. Era ela quem era forte demais, rápida e tirânica demais. Uma simples evolução de uma classe não poderia explicar a diferença. Um diabo comanda poderes não naturais. É isso que os separa dos demônios. Os pensamentos de Sun-Ni eram lentos e emaranhados, mas ele se lembrava disso. Que poderes São recebeu? É melhor dar uma olhada. Não era como se Sun-Ni pudesse ser de muita utilidade atualmente. Ele permaneceu por alguns momentos, olhando para a terrível batalha que estava ocorrendo a apenas 2 dúzias de metros dele. Saint estava segurando toda a multidão de criaturas de pesadelos sozinha. Por enquanto, ele não sabia quanto tempo ela duraria, ou se as abominações passariam pelo diabo matadouro para escapar para a cidade. Se o fizessem, ele seria o primeiro a morrer. Sun-Ni reuniu seus pensamentos e ativou a propriedade de cura do desejo morrendo primeiro. Isso, pelo menos, não exigia nenhuma essência, ou talvez a acumulasse lentamente a cada morte, criando uma reserva oculta. O principal efeito do encantamento havia sido desativado há muito tempo. Uma onda de energia curativa se espalhou por seu corpo, reparando os danos causados a ele e diminuindo a dor. Ele ainda estava fraco, confuso e sofrendo. Qualquer toque que o portão tivesse feito com ele parecia ser mais do que uma mera ferida física. Tanto faz. Em seguida, Sun-Ni convocou Nightmare. Ele ainda não enviou o Garanhão Preto para se juntar à batalha, ordenando que ele ficasse de guarda acima de seu mestre. Um pouco satisfeito com essas medidas, Sun-Ni olhou para Saint novamente e convocou as runas. Capítulo 1000, A Queda do Falcão Squat 18. Que diabos eu estou fazendo? De fato, o muro da cidade foi violado, um ameaçador portão do pesadelo estava erguendo-se acima dele, e não muito longe, um conflito furioso estava ocorrendo na multidão da área de preparação. E, no entanto, Sun-Ni estava olhando para as runas que brilhavam intensamente no ar à sua frente. Sua visão estava um pouco embaçada, mas as runas eram claras e perfeitamente legíveis, como se existissem fora da realidade. O que eles provavelmente fizeram? Oh bem! Sun-Ni precisava de alguns minutos para se recuperar, de qualquer maneira. Ele olhou para o campo das runas, procurando os nomes de suas sombras. Uma nova sequência deles substituiu a antiga, Olix Saint, Onyx, hein? Isso tinha um toque legal.
Marble Saint se transformou em Onyx Saint. Sua Marble Shell também evoluiria para Onyx Shell, uma vez que ele transcendeu. Sun-Yi adoraria seguir essa linha de pensamento, mas infelizmente não conseguiu. Seus pensamentos eram lentos e erráticos, recusando-se a considerar algo muito complicado. Desistindo, ele se concentrou nas runas do nome de Saint e começou a ler as descrições. Sombra, Onyx Saint. Shadow Rank, Ascended. Shadow Class, Devil. Shadow Attributes, Battle Master, Stalwart, Ember of Divinity, Heart of Darkness, Coração das Trevas. Isso é novo. Sun-Yi olhou para a massa de guerreiros aracnídeos atacantes, vislumbrando Saint decapitando uma abominação especialmente ameaçadora com uma rápida barra de sua espada negra, depois enviando seu corpo voando para a multidão com um golpe de seu escudo. Mesmo antes da borda do escudo se conectar ao peito da criatura, a lâmina da espada de pedra já estava se movendo para desviar um golpe de entrada. Apóstrofo. Ela ainda não está morta. Ele olhou para as runas. Descrição do atributo. Um vestígio de uma escuridão antiga habita no coração desta sombra, concedendo-lhe poderes tenebrosos. Então, Saint não havia acabado de destruir a esfera da pedra negra no túnel. Ela havia tirado algo dela. Sun-Yi esperava tanto. O Spark of Divinity, também se foi, substituído pelo Ember of Divinity, A luz da divindade e da verdadeira escuridão agora coexistia dentro de Saint, de alguma forma. Havia algo interessante nesse fato, mas Sun-Yi, em seu estado lamentável, não conseguia apontar para o que. Os sons do conflito ficaram mais altos e um pouco mais próximos, forçando-o a olhar nervosamente além das runas e depois se apressar. O Gato Guardião pode chegar a qualquer momento. Sun-Yi baixou o olhar. Habilidades com sombras, sálvia de armas, armamento submundo, manto das trevas, lâmina das trevas, 2 novos. O nome da primeira habilidade era um pouco familiar. Ele se concentrou nele e leu: capacidade, manto das trevas, descrição da habilidade. A escuridão abraça essa sombra. Quando cercada pela escuridão e pela verdadeira escuridão, sua rapidez e força aumentarão, suas feridas serão curadas e seu coração ficará mais cheio. Sun-Yi pescou algumas vezes. Bem, isso explica como ela é tão poderosa agora. Se havia algo que a Antártica não faltava, era escuridão. Embora a área de preparação estivesse geralmente bem iluminada, a maioria das tecnologias próximas havia sido destruída pelo pulso do portão de abertura. Saint foi envolto em sombras. O aumento físico do manto das trevas, parecia formidável e, combinado com o abraço de suas 4 sombras, produziu um resultado verdadeiramente fantástico. O que o deixou especialmente feliz foi que Saint também seria capaz de se curar a partir de agora, pelo menos quando cercado pela escuridão. Isso por si só foi um benefício incrível. A última parte da descrição falava de seu coração, mas a runa também poderia significar alma. Sun-Yi suspeitava que isso aludisse tanto à verdadeira escuridão que habita no coração de Saint quanto à sua essência. Ou o que quer que a sombra usasse em vez de essência. A questão era que sua taxa de reabastecimento seria aumentada. Essas habilidades eram muito parecidas com o que o Cavaleiro Negro possuía, com uma ressalva séria. DN. Ao contrário do diabo caído da catedral em ruínas, seu próprio diabo ascendido parecia possuir dupla afinidade, tanto nas sombras quanto na escuridão elementar. Aqueles deveriam ser mutuamente exclusivos, mas não eram, no caso dela. Parecia que a natureza de Saint como uma sombra levou a um resultado curioso. Seu cavaleiro gracioso desfrutou paradoxalmente do favor da escuridão mundana verdadeira. Lembrando quão angustiante sua jornada pelo túnel subterrâneo havia sido, Sun-Yi não pôde deixar de sentir inveja. Interessante. Finalmente, ele voltou a olhar para a segunda das 2 novas habilidades, Lâmina das Trevas, ND. Descrição da habilidade. A verdadeira escuridão que habita no coração desta sombra pode ser convocada na forma de uma arma temível, desde que a sombra domine o uso dessa arma. A lâmina das trevas pode matar os de carne e os de espírito, nunca entorpece, nunca vacila e nunca quebra. Alternativamente, a escuridão pode ser convocada para aumentar uma arma mundana. Sun-Yi sorriu. Então ela mesma consertou a espada, no final. A lâmina das trevas era uma habilidade verdadeiramente poderosa, de fato.
Como Saint era um mestre de batalha um sábio de armas, ela podia usar qualquer arma com excelente proficiência. O que significava que a verdadeira escuridão da qual ela era um vaso poderia assumir qualquer forma. A arma escura seria tão forte quanto Saint era ela mesma, ficando mais forte se Saint evoluísse novamente no futuro. Era capaz de matar criaturas corporais e incorpóreas. Poderia até ser usado para aumentar uma arma existente ou uma memória do tipo arma, tornando-a mais poderosa e adicionando uma propriedade elementar aos seus ataques. Tudo isso foi simplesmente incrível. E quando Sun Yi reuniu memórias suficientes, ele se encolheu quando algo trovejou, enviando uma forte onda de choque pelo chão. Olhando além das runas, Sun Yi viu uma forma maciça emergindo do portão. O guardião havia chegado. Em algum lugar, além do muro, Skitid ainda estava lutando contra a nuvem devoradora. O muro havia sido violado e ele não fazia ideia se os outros irregulares ainda viviam. Mestre Jet não estava em lugar algum, e provavelmente... Não pense nisso. Ela não será tão facilmente morta, de qualquer maneira. E, finalmente, Saint estava de pé contra todo um enxame de terríveis criaturas pesadelos, cercadas por nada além de inimigos e carnificina. Mesmo tão poderosa quanto ela se tornara, a força armada contra ela ainda era terrível e avassaladora. Sun Yi soltou um suspiro torturado. Não descanse para os ímpios. Lutando contra a dor e a fraqueza doentia, ele cambaleou e agarrou Nightmare, aterrorizado por poder cair novamente. Então, Sun Yi olhou para o portão e a maré de criaturas de pesadelos saindo dele. Um semblante estranho apareceu em seu rosto. Eu posso morrer. Mas eu preciso de mais memórias, então. Acho que minha ganância é muito maior que meu medo. Com isso, ele gemeu e se içou no topo de seu corcel preto. Estava na hora de participar da luta. Nota de Erdiu, decidi adicionar manualmente esta nota do autor por causa de quão especial lhe parecia. Não sei se esse evento é apenas para compradores privilegiados, mas foda-se, confira a discórdia dele durante a data, talvez você tenha sorte. Nota do autor, hoje, publiquei o capítulo 1000 do Shadows Lab. Foi uma longa jornada, e estou muito satisfeito por saber que tantas pessoas gostaram de fazer isso comigo. A alegria e o orgulho que sinto ao olhar para esse belo número só pode ser comparado ao pavor que sinto sabendo que há mais alguns milhares de capítulos que ainda preciso escrever. Em homenagem a esse marco, a comunidade Shadows Lab fará uma pequena celebração no dia 10 de julho. Se você deseja se juntar a nós, visite o Guilty Guild, nosso servidor Discord, espero que você esteja tendo um dia fantástico. Felicidades.